Olá, você está no canal Acesso Estatística, eu sou o professor José Alberto do Luca e neste vídeo nós vamos fazer a resolução da prova de julho aí do pessoal da engenharia, prova de estatística, tá certo? Então rapidamente vamos à primeira questão. Questão 1, valendo 2,5 pontos. São 4 questões, valendo 2,5 pontos cada uma, são 2 questões de alternativas, e 2 questões são discursivas. Então, nas questões 3 e 4 a gente vai apresentar os cálculos e a resposta. Nessas primeiras também vamos apresentar os cálculos, mas você só precisava marcar a resposta correta, tá ok? Então vamos lá, primeira questão. Uma indústria recebe mercadorias de 2 fornecedores. O fornecedor A é responsável por 60% do abastecimento e historicamente fornece 5% dos produtos com defeito. O fornecedor B é responsável por 40% do abastecimento e historicamente fornece 8% de produtos defeituosos. Um produto é sorteado aleatoriamente e apresentou defeito. Qual a probabilidade desse produto ter sido fornecido pelo fornecedor A? Tá certo? Então vamos montar aqui uma tabela para ajudar a gente nesse cálculo. Eu gosto sempre de montar essa tabela porque facilita bastante. Essa tabela é o seguinte, peguei os dados do problema, é 60% do fornecedor A, 40% do B. O fornecedor A tem 5% com defeito, ou seja, 95% não tem defeito. O fornecedor B tem 8% com defeito, portanto 92% com defeito. Então, com essas informações eu monto a tabela de probabilidades, tá certo? Bom, aqui eu tenho 5% com defeito e 95% sem defeito. Então, os com defeito no total vai dar o quê? 5 vezes 60%, que me dá 3%. 5% vezes 60% dá 3%, tá? 95% de 60 dá 57. Então, essa soma tem que dar 60, como aqui na tabela original, tá certo? Da mesma forma aqui para o fornecedor B, eu tenho 8% de 40, que é 3,2, e tenho 92% de 40, que é 36,8, tá certo? Somados isso aqui, é lógico que vai ter que dar 100%. Bom, o que eu quero? Um produto foi sorteado aleatoriamente e apresentou defeito, ou seja, dado que ele tem defeito, qual a probabilidade desse produto ter sido fornecido pelo fornecedor A, tá certo? Então, eu quero saber o seguinte, probabilidade de ter sido do fornecedor A, dado que ele tem defeito, tá? Isso aqui, então, como já vimos em outras aulas, é a probabilidade dele ser A e apresentar defeito, dividido pela probabilidade de sim, que é o defeito, Então, toda vez que a gente tem uma distribuição, uma probabilidade condicional, o que eu faço? Eu pego essa condição e isolo. Então, agora a minha população é apenas essa coluna aqui. Então, vai ser 3 sobre 6,2%, Que isso vai me dar, então, 0,484, 48,4%, que é uma das respostas das alternativas, tá certo? Segunda questão. Um produtor de leite sabe que suas vacas produzem em média 25 litros de leite por dia, com desvio padrão de 2 litros. Qual a probabilidade que num dia qualquer uma vaca produza mais de 26 litros de leite? Ok. Bom, vamos definir essa X como o número de litros de leite produzidos em um dia, tá certo? E então eu tenho a média de X, que é 25 litros, e o desvio padrão de X, que é 2 litros. E ainda lembrando que para que eu resolva problema de distribuição normal, quando não tenho média zero de desvio padrão 1, eu tenho que aplicar a transformação, que a gente chama de padronização, ou seja, eu tenho que transformar minha X numa Z, tá certo? Então vamos lá. Eu quero então calcular a probabilidade de X ser maior que 26, ou seja, o número de litros de leite produzido em um dia seja maior que 26, tá? Continuando aqui, então, eu vou aplicar, a transformação na X, X menos μ dividido pelo desvio padrão, e da mesma forma no valor 26, 26 menos a média dividido pelo desvio padrão, tá certo? Isso vai me dar, então, fazendo essa continha aqui, dá 1 sobre 2, que dá meio. Então, a probabilidade de P ser maior que meio, tá certo? Bom, P ser maior que meio é a mesma coisa que eu fazer meio menos P ser de 0 a meio. Por quê? Porque a minha tabela normal me dá esse valor aqui, Como eu quero maior, eu vou ter que pegar vou pegar toda a parte da normal, do lado direito da normal, que é meio, menos a parte que não me interessa, que é exatamente a parte entre 0 e meio, tá certo? Se a gente for dar uma olhada aqui,
uma olhada aqui na distribuição normal, eu vejo, por exemplo, ó, eu quero essa parte aqui vermelha, né? Então eu vou fazer toda essa parte da direita aqui é meio, né? Toda essa parte da direita aqui é meio, menos esse pedaço aqui, tá certo? Esse pedacinho aqui, que não me interessa, ele é 0,1915, tá certo? Então eu vou voltar lá no nosso trabalho, 0,1915, né? Que é então a parte que não me interessa. E eu vou então usar, né, esse 19,15 para subtrair do meio e obter aquilo que me interessa, tá certo? Então, vai me dar meio menos 19,15, que vai me dar 30,85%, ou seja, 30,9%, que é uma das alternativas, né, que eu tenho lá na prova, para a segunda questão. Próxima questão. A área de expedição de uma indústria selecionou aleatoriamente 40 produtos e concluiu que 15% não se encontrava apropriado para serem encaminhados para os clientes, pois apresentavam defeitos. Qual o intervalo de confiança de 95% para a proporção de produtos defeituosos? Considere que a distribuição é normalmente distribuída. Ok, bom, aqui então eu vou ter que construir um intervalo de confiança para quem? Para a proporção, tá certo? Os dados do problema são os seguintes: eu tenho um N, que é 400, né, produtos, que eu selecionei, 15% de defeitos, né, que é a proporção amostral de produtos com característica de interesse. A característica de interesse aqui é o defeito. 95% é a confiança do intervalo que eu desejo, tá certo? Bom, eu tenho que o intervalo de confiança para P, né, para o P é quem? É P chapéu, mais ou menos a Z. No caso de proporções, sempre vou usar Z, né? Vou sempre usar Z, não tem T aqui, é sempre Z. De alfa sobre 2, porque é intervalo de confiança, então eu vou ter uma parte para a direita e uma parte para a esquerda. E é por isso que aparece o mais ou menos aqui. Eu vou dividir aqui a minha Z em 2, né? Dividir o padrão de P, quem é? É P chapéu, o menos P chapéu sobre N, raiz disso tudo, tá? Isso vai me dar, então, 0,15, 196, que é o intervalo de confiança de 95%, né? Ou seja, a Z de 2,5% para cada lado é exatamente 1,96. Se eu olhar lá, né, na minha Z, também vai encontrar isso aqui. Ou seja, se eu quiser 45%, aliás, 47,5%, né, eu vou ter aqui, ó, 47,5%, 1,96. Porque 47,5% para cá, 47,5% para cá, eu somando vai me dar 95%, tá certo? Então, 196 seria, então, o valor que eu estou procurando, tá certo? Ok. 196 sendo o maior valor, o valor que eu procuro, eu vou aplicar aqui, né, e ter, então, essa conta que eu vou ter que fazer. Isso aqui vai me dar 0,15, mais ou menos, essa conta toda aqui, esse erro todo aqui à direita, é 0,035, tá certo? Então, daí eu posso montar o meu intervalo de confiança, né? 0,15 menos esse valor dá 0,1150 e 0,15 mais 0,035 dá 0,1850, que eu posso escrever também em forma de percentual. Então essa aqui seria a resposta dessa questão, ok? Um intervalo que vai de 11,5% a 18,5%. Próxima. A quarta questão é um teste de hipótese, né? Ele fala o seguinte, que um peso médio de 5 produtos é 75 quilos e o desvio padrão desses 5 produtos é 12 quilos. Considerando o nível de confiança de 95%, pode-se afirmar que o peso médio dessa população de produtos é inferior a 80 quilos? Ok, então, vamos lá, né? Dado do problema, eu tenho N igual a 5, né? O X barra, né? Que é a média amostral, 75. O desvio padrão amostral, né? Aqui é 12. E a confiança do meu intervalo do meu teste é 95%. Observe que aqui eu tenho um N pequeno, né? N igual a 5, e não conheço o desvio padrão da população. Então, isso vai ter que usar a tabela T, né? Se eu conhecesse o desvio padrão, eu usaria a Z. Mas como eu não conheço e a amostra é pequena, então eu vou usar a distribuição T. Tá certo? A hipótese que eu quero testar é a seguinte, ó. Ele está pedindo para você, ele fala assim, o peso médio dessa população é inferior a 80? Então esse que eu quero testar, né? Então o meu H0 vai ser quem? Maior ou igual a 80, e o meu H alternativa, que é aquilo que eu estou interessado, né? É o Mi menor que 80, tá certo?
Como esse teste é um teste unicaudal, então ele vai estar só para um lado, ou seja, só para a esquerda, né? Menor, né? Então só para a esquerda eu vou jogar todo o meu alfa para a esquerda aqui, ó. O meu alfa que é 1 menos o gama, que daria 5%. Quando eu vou lá na tabela, né? Na tabela T, eu vou perceber que 5% com 4 graus de liberdade, porque aqui lembrando que é n menos 1 sempre, né? Então é 4 graus de liberdade, eu vou obter lá na tabela T menos 2,1318, tá certo? Se você procurar na tabela T, você vai obter lá menos 2,1318, que é esse valor, né, aqui marcado, tá certo? Eu trouxe aqui para a tabelinha para a gente ver. Então, esse aqui é o meu valor, que é o valor crítico, né? O que tiver à direita, eu vou aceitar. O que tiver à esquerda, eu rejeito, tá? Então, vamos calcular a nossa estatística, que a gente chama de T observado, né? Para comparar exatamente com esse valor crítico aqui, tá ok? Então, vamos lá. Só repetindo a fórmula aqui, é o x barra menos o mi, dividido pelo desvio padrão do x barra, né? Que é S sobre raiz de n, tá? Então, substituindo os valores, 75 menos 80, né? 12 sobre raiz de 5. Isso aqui vai me dar, então, 0,9317 negativo. Então, esse valor está nessa região aqui, ó, nessa região de aceitação de H0, né? Ou seja, não existe evidência para rejeição de H0 nesse caso. Portanto, eu não posso afirmar que o peso médio do produto é inferior a 80 kg, né? Eu estou aqui no H0, eu não rejeito o H0. Bem, pessoal, por hoje eram essas 4 questões, né?